Pós-parto, puerpério, né? O tal do puerpério. Será que eu devo pesquisar sobre? Será que eu devo absorver conhecimento sobre esse assunto? E eu digo pra você que sim. Independentemente da sua via de parto, se você escolheu no particular, né? Se você tá no SUS, não sei, independentemente, você deve sim pesquisar sobre, principalmente se você for mãe de primeira viagem. Porque aí, conforme você for sentindo os sintomas, você já vai sabendo o que que é, entendeu? E eu não pesquisei sobre, eu não sabia, a gente só se preocupa com enxoval, mala maternidade só, entendeu? E a gente vai pra maternidade nua e crua. Essa foi a minha realidade. E sobre o pós-parto, gente, o meu pós-parto, eu não sofri é, assim, por pressão de muitas pessoas em si. Aí, depois, assim, que logo após o nascimento do meu filho, eu não sabia fazer outra coisa a não ser cuidar dele, entendeu? Ao ponto, eu não queria ver celular na minha frente, eu não queria conversar com ninguém. Imediatamente já tive esses sintomas, né? Não queria conversar com ninguém, não queria ver ninguém. E foi passando, né? E eu ficava muito preocupada, com medo ali na maternidade, porque a maternidade que eu fui foi o SUS, né? E com medo de alguém pegar meu menininho, é tudo novo pra mim, eu tava aprendendo. Então, assim, eu me peguei ao ponto de eu não querer saber de mais nada, sabe? Só do meu pequeno. E aí, quem estava comigo era meu esposo, né? Só que o que que me pegou mais, né? Na maternidade, logo após, eu já comecei, né? Ter esses sintomas, querer ficar quieta, sem falar com ninguém, né? Sem querer ver ninguém. E ali vai muitos médicos, né? No período da manhã, ver o seu filho, examinar e tal. E fica ali, seu filho ali sem roupa, né? Sem fralda e tal, chora porque era um ambiente frio, acabou de acordar, né? Ou então nem dormiu à noite, tá conhecendo o ambiente, chora muito. E ele começava a chorar e os médicos eram um em cima dele, quando não era dele era das outras crianças. E isso foi me estressando, e eu já tava, né, num puerpério, igual é conhecido, né? E aí o que que acontece? Eu fiquei com medo, me segurei muito, porque eu não sabia, sabe, em relação ao puerpério, o que que era o puerpério, o que que podia acontecer, o que que estava acontecendo comigo, eu não sabia, não tinha conhecimento de nada disso. Ninguém nunca tinha me falado, eu nunca tinha pesquisado. E aí, eu de repente comecei a sentir vontade de chorar. E aí, quando veio a vontade de chorar pra mim, eu já fiquei com medo logo, foi da depressão pós-parto, que era o que todo mundo falava, né? Se falava de depressão pós-parto, toda mulher que chora no pós-parto é depressão, e você tem que tomar cuidado, porque mata a criança e tal. Enfim, né? Era esse conhecimento que eu tinha. E aí, quando veio o choro, pra mim foi assim, a gota d'água, porque eu só pensava nisso, né, o tempo inteiro. E aí, por eu não ter conhecimento, isso me pegou, porque eu prendi o choro, sabe? Eu prendi o choro lá na maternidade. E foi até bom por um lado, porque eu não perdi o equilíbrio, né, lá. E eu consegui ajudar meu esposo me ajudou e eu ajudei ele em relação a documentos, exames, médicos e tal. Só que eu permaneci, né, sem querer falar com ninguém por celular, não conseguia ver o celular e também não queria ver ninguém, né? Aí não queria receber visita nem nada. E aí, eu no último dia, a psicóloga veio, passou em todas lá e perguntou como é que eu estava. Aquilo ali me doeu muito por dentro, que eu queria falar como eu estava, mas eu tinha medo dela me deixar lá internada e eu não queria mais ficar lá.
Eu não queria ficar mais na maternidade. Eu queria ir embora. Eu queria ir pra casa, curtir meu filho em casa. E aí eu falei, não, tá tudo bem. Engoli o choro, né? Aí depois que ela saiu, eu fui chorar no banheiro. E, gente, quando eu cheguei em casa, foi assim automático. Cheguei em casa, eu me desabei. Eu só sabia chorar. Chorar, 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 chorar. E ao mesmo tempo aquele medo de ser depressão. E aí, mas só que depois eu fui prestar atenção nos meus choros, né? Nos meus sentimentos. Eu fui olhar assim pra dentro de mim. Aí eu peguei e falei, comecei a ler a palavra de Deus. É o que me ajudou demais, foi a palavra de Deus. E aí eu fui começar a prestar atenção nos meus sentimentos, o que eu estava sentindo naquele momento, sabe? E aí eu peguei e prestei atenção, mas eu não tô sentindo tristeza, eu tô chorando de alegria, porque eu estou vivendo tudo que eu sonhei, eu estou vivendo tudo que eu pedi ao Senhor, e eu me emociono muito porque a minha vida é um milagre. E o meu filho, né, a minha vida que eu tenho hoje, meu casamento, minha família é uma bênção e é um milagre também para o Senhor. Aos olhos humanos, eu não poderia viver o que eu vivo hoje, né? E eu chorava nesse ponto, alegria profunda, assim. Meu Deus, eu tava muito alegre, muito radiante, mas eu queria chorar. E aí, depois foi passando uns dias. E minha avó me ligava e eu não atendia. Aí meu esposo pegou e falou. Ela pegou e falou pro meu esposo: Não, ela deve estar com depressão e tal. Só que meu esposo não me falava. Um ponto, gente. Conversem com o seu companheiro. Converse com o seu companheiro. Explique pra ele o que que você tá sentindo, o que que você tá passando, o que que você pensa. Porque um dos pontos primordiais, assim, todas as fases da minha vida é o meu companheiro, é o meu esposo, sabe? E eu converso muito com ele, ele me entende. Por mais que ele não tá entendendo, mas ele me entende quando eu explico, sabe? E ele tenta me ajudar ao máximo. Então, assim, conversem com seus companheiros, tenha esse laço de conversar, né? Com eles, que eles vão te ajudar. Às vezes a gente espera a ajuda de outras pessoas e as outras pessoas nem vêm, nem pergunta, nem quer saber como você está, entendeu? E quem realmente vai te ajudar é seu esposo, seu companheiro, quem está com você no dia a dia. E ele me ajudava muito, ele não passava muita coisa pra mim. E aí ele só falava: Não, a Hannah não quer falar, a Hannah não quer ver ninguém, mas ela tá bem. Ela tá bem, tá aqui com o Miguel e tal, já banhou o Miguel, tá tudo bem. E aí, gente, eu fiquei com esses sentimentos durante uns 10 dias, mais ou menos. E aí, depois eu fui entender o que tá acontecendo comigo. Agora que vem. O que estava acontecendo comigo? Era o tal do Baby Blue, né? Que é um dos sentimentos do puerpério, né? No qual você chora, você tem aquele momento ali do puerpério, né? É o nome que substitui o puerpério mesmo. Ali sem ser a depressão, né? Ao qual você fica sensível, a qual você tá vivendo uma nova fase, os hormônios estão ali, ó, a flor da pele, lá em cima, lá embaixo, e aquele turbilhão de coisa, a amamentação, é coisa nova, tudo novo. Então, assim, eu tive isso. E aí, depois de 15 dias, que eu fui 10, 15 dias, mais ou menos, entre esse prazo, que eu fui conseguir pegar no celular e fazer alguma coisa. Ligar, entendeu? Mas eu tive esse puerpério, assim, um pouco, assim, complicado, por nem eu saber o que que era. E aí eu ficava com muito medo, né, da depressão, eu orava muito. Uma coisa que eu digo pra você, está no puerpério, se prepare, né? Assista vídeos sobre cada pessoa, cada mulher vai sentir de uma forma diferente, né? Mas tem a possibilidade de você se encontrar em algum desses casos, né? Em alguns casos específicos. Se você quiser, faça um acompanhamento psicológico.
terapêutico, não é errado. Gente, quem vai pro psicólogo, terapeuta, não é quem tá doido. Todo mundo precisa desabafar. Tem pessoas que não têm com quem se desabafar, sabe? E precisa de alguém. Então, assim, vai, né, pro psicólogo. Hoje tem os psicanalistas, né, que são muito bons também. E assim, não é errado, não é um tabu, né? Nós precisamos quebrar esse tabu de que tudo é doença, tudo é grave, não é, né? E assim, o que me ajudou mesmo foi o meu esposo, foi o papel assim primordial na minha vida, sabe? Quando alguma pessoa queria dizer algo sobre mim, que nem tava vivendo comigo nem nada, ele me defendia, ele falava sobre, ele falava, não, não tá isso não, ela tá bem, ela tá super bem, tá cuidando do nosso filho muito bem. Apesar que ela não tá com telefone nem nada, mas ela tá cuidando do meu filho muito bem, né? E ela tá bem de saúde, então tá tudo certo. E segundo, a palavra de Deus, a Bíblia, eu leio a Bíblia, né? Principalmente ali nos livros poéticos, né? Proféticos, que são Salmos, Provérbios, né? Esses livros que são mais motivacionais, né? E tal. A gente se encontra muito neles, então, assim, a palavra de Deus me ajudou demais. E eu quero deixar aqui pra vocês esse livro, tá? Diga a Eles que Usamos, da Joyce Meyer, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição. Ele fala sobre o amor de Deus, né, por nós. E nesse momento do puerpério, eu achei um livro, assim, maravilhoso para você ler, que é um momento que você não sabe o que você tá passando, não sabe o que você tá sentindo, vem muita coisa na nossa mente, muitas pessoas falam coisas que nos desagradam, né? E esse livro vai te ajudar, tá? Vai te ajudar. E se você leia ele no seu puerpério, tá? Você tenha bastante tempo, né? Leia. Outro conselho para você, uma dica que eu dou. Você tá no seu puerpério, você não tem o que fazer, leia. Primeiro, né? Se aproxime de Deus. Segundo, descansa. Seu filho dormiu, dorme junto. Me ajudou também, sabe? É o seu momento, é uma fase nova, ainda mais que devemos nos preparar para as noites, né? Não sabemos como as noites vai ser. Então, assim, dormiu, dorme também, sabe? Fez tudo ali de manhã, vai tomar um banho, vai arrumar ali seu cabelo, vai passar um gloss, um hidratante, fica cheirosa, fica arrumada, sabe? E que o puerpério vai ser totalmente diferente, tá? É o seu momento, então aproveite esse momento, né? Momento entre você, seu esposo e seu filho. Mãe de primeira viagem sempre sofre mais, mas vale a pena. É um momento único que nenhuma outra gestação vai te proporcionar o mesmo sentimento, a mesma vivência, mas que deve ser aproveitado, né? Vivido intensamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se o vídeo de hoje te ajudou de alguma forma, se você gostou da minha história, das minhas dicas, curte o vídeo, compartilha o vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir também, tá? E se inscreva no meu canal, tá bom? E me segue aí, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos, que eu estou aqui compartilhando a minha vida, a minha experiência materna, de uma forma, da forma real que eu vivi e que com estratégias, com dicas que eu posso ajudar, que eu não tive, mas que eu posso ajudar a seu pós-parto, a sua maternidade ser completamente diferente.